Neste vídeo, fico realmente muito feliz em poder apresentar para vocês uma fonte de bancada que, para mim, contém tudo o necessário, as melhores funcionalidades e a melhor forma de fazer para uma fonte de bancada de eletrônica. Realmente ela é surpreendente. Então fiquem comigo aí que nós vamos conhecer a FA3005P da AFR. Com painel digital e memórias, além de displays de 4 dígitos, a FA3005P é uma fantástica opção de fonte de bancada da AFR, fabricante e importador brasileiro que oferece sempre produtos de alta qualidade, garantia e preço justo. Também tem uma linha de equipamentos superiores em fontes de bancada. O que mais chama atenção nesta fonte é sua estabilidade. Mesmo com carga ou ripple, é quase nulo, sem picos ou vales. Permite uma maior confiabilidade e segurança para seu trabalho em eletrônica. Suporta até 31 volts e 5 amperes, que podem ser ajustados através de seu encoder ou através de uma de suas 3 memórias programáveis. E para complementar, através de sua saída USB pode se conectar no computador, registrando dados e controlando a fonte através dele. Proteção eficiente de sobrecorrente com função UCP, ou modo de proteção de corrente ou tensão. Para toda essa tecnologia, e por ser uma fonte linear, com transformador, ela pesa quase 5 kg e tem 26 cm de profundidade com 16 de altura e 11 cm de largura. Então, a primeira coisa, para fazer a ligação atrás, verificamos só o 220 e ela já tem uma característica mais que outras fontes, ela tem uma saída para conexão com o PC e permite com que eu gerencie a fonte através do PC. Além disso, esta é uma fonte com transformador, então ela tem uma estabilidade, um ripple muito baixo e ela é muito pesada, ela pesa mais de 4 kg. E vocês podem ver nas características dela, que nós temos aqui agora uma fonte com memória, saída liga e desliga na frente e botão de seleção. 3 saídas, negativo, ground e positivo, lembrando que ela não é uma fonte simétrica, ela tem negativo e positivo, ela tem o ground de saída geral, que muitas vezes a gente precisa ter, ela já tem aqui na frente. Ela ainda é uma fonte de 4 dígitos para tensão e corrente e permite que eu selecione até o último dígito. Então eu consigo configurar até o último dígito. Vamos ver ela funcionando e ver se ela entrega tudo isso que ela promete. Ela é uma fonte com uma ventilação forçada desde o início, mas ela não é muito barulhenta como outras. Tá? Ela tem realmente um som, mas ele é um som que não incomoda na bancada, bem baixinho, quase imperceptível. Como é que ela funciona? A seleção dela é formatos das fontes inteligentes que a gente já conhece. Então, por exemplo, estou em 12 volts, se eu apertar o seletor, eu vou selecionar qual a unidade que eu quero alterar. Então, por exemplo, de vez de 12 eu quero ir para 9, eu vou selecionar 9 volts. E aí, quando eu parar, ele já seleciona. E se a corrente, como é que funciona? Porque agora tem um botão só, né? Então, para selecionar a corrente, eu tenho aqui tensão corrente, então volt, ampere, troco e aí eu seleciono a corrente. Então, por exemplo, eu quero limitar a 3 amperes ou a 4 amperes. E aí eu estou com a limitação de 4 amperes. Ele faz tanto a limitação de corrente constante como a de tensão. Então eu estou em 9 volts. Vamos ativar a saída para ver se no multímetro nós temos os 9 volts. Ativo, o multímetro já detectou e já está lá, 9.996. Quer dizer, uma precisão muito boa dela. E aí eu estou ligando, não quero mais ter a saída, desligo. Essa é uma das grandes vantagens ter o botão output, que é uma crítica minha em diversas fontes. Essa tem o botão output na frente, junto com o liga e desliga, então são duas coisas diferentes. Né? Eu ligo a fonte, faço a seleção que eu quero e jogo o output. Vejam que ela também tem as memórias. Né? Como é que funcionam as memórias? Então, se eu apertar a memória, ele me traz aquela tensão que eu tenho selecionada no M1, 12 volts, 2 amperes. No M2 ela está com o padrão dela, que é 30 volts, 5 amperes. E no M3
também. E como eu mudo isso? Digamos que eu queira fazer um padrão aqui com, sei lá, 5 volts, 3 amperes. Então eu vou fazer a seleção. 3 amperes, vou para tensão. volts, 3 amperes. Quando eu fiz a marcação, basta eu selecionar a memória e a posição que eu quero guardar. Então, memória, ele pisca tudo, posição 2. Já está gravado. Então eu sei que na minha posição 1 eu tenho 12 volts, 2 amperes, na posição 2 eu tenho 5 volts, 3 amperes, na posição 3 eu estou com 1 de mercado. Vou colocar aqui na posição 3 os nossos 19 volts que a gente usa e vou deixar os 5 amperes. Então, para mexer na posição 3, o que eu faço? volts, 5 amperes, marquei a posição 3. Simples assim, fácil, e aí eu já configuro. Uma fonte muito rápida de se trabalhar, os botões são bons, não empurram a fonte, é realmente uma fonte muito bonita e muito bem construída, isso fica muito claro. Vamos começar os nossos testes. Então vou começar ali com os 12 volts, vou botar uma carga de 1 ampere e vamos ver como é que fica a tensão no voltímetro. A gente sabe que sempre tem uma pequena queda, mas essa queda nunca pode passar 10%, sendo 12 volts eu não posso ter abaixo de 1.2 volts de queda. Eu não posso ficar abaixo aí de 11 volts, não posso ficar abaixo de 11 volts. Então vamos lá, vou ativar a carga então de 1 ampere, vou ligar a saída, liguei a saída, 12 volts, está marcando 12 volts, vou ativar a carga agora, a carga está em 1 ampere, ativei a carga, 1 ampere, está lá, 12 volts, 11.960, ou seja, uma qualidade excepcional em termos de estabilização da tensão, muito próximo daquilo que a gente quer. Sem perder mais tempo, já vou subir para os 19 volts, só que agora é muito fácil, porque basta eu apertar um botão e eu já estou nos 19 volts. Vou ligar a saída e já vou para a nossa carga eletrônica colocar os 3 volts. Setei 3 volts, então 19 volts de saída, vamos ver qual é a queda que ele dá e vou colocar os 3 amperes. 3 amperes, a carga eletrônica começou a ligar a ventilação dela e está lá, 19 volts, 18.887, ou seja, muito boa a qualidade de saída. A queda é muito baixa para esse tipo de fonte trabalhando em 3 amperes. Agora eu quero mostrar uma outra questão. Nós temos, quando a gente faz uma saída, eu já mostrei algumas fontes e vou começar a fazer isso e teste em todas as fontes que eu tiver aqui, para a gente poder testar, que é a subida, né? Quando eu faço uma subida de energia, quando eu ligo uma saída, a fonte sobe aos 19 volts e ela tende a estabilizar. Então nós vamos ver ali no osciloscópio como é a estabilização desta fonte. Então vocês estão vendo aqui, eu estou em 0, vou ativar o trigger numa saída única, para que quando ele detectar o trigger, o osciloscópio pare, de forma que eu veja a onda de saída. Agora eu vou ativar a saída, 19 volts, 5 amperes. Ativei a saída e vejam isto. Quem já viu algum vídeo, eu nunca fazia esses testes, mas eu resolvi começar a fazer. Quando a gente usa uma fonte chaveada, o que acontece? Normalmente eu tenho uma oscilação inicial até estabilizar, o que é normal numa fonte chaveada. A forma de trabalhar dela é assim. Mas veja o que acontece com esta fonte linear. Além dela ter um ripple quase imperceptível, ela não sobe além dos 19 volts. Isso é o mais desejável, né? É óbvio que eu tenho uma pequena curvinha aqui, que ela não é instantânea, que eu vou aos 19 volts, mas ela faz uma curvinha de uma forma perfeita, extremamente desejável ser dessa forma. Veja que mesmo eu ampliando bastante aqui, a subida dela é muito rápida e muito estável. De novo, não é um padrão encontrado em fontes comuns. Então, se vocês querem realmente uma fonte de qualidade, é esse tipo
de saída que a gente precisa ter. E essa fonte entrega com perfeição. Vou ligar a carga nela agora dos 3 amperes. Vejam que o ripple dela, com carga, quase não tem, é zero. Por quê? Porque é uma fonte com transformador, ela não é uma fonte chaveada, então ela não gera a oscilação. Até a queda dela é relativamente rápida se a gente considerar que eu estou descarregando os capacitores sem carga. Então, pessoal, esta aqui é a nossa fonte AFR FA3005P. É, sem dúvida, de todas as fontes que eu tenho aqui, eu tenho uma quantidade razoável de fontes, é a melhor que eu tenho em termos de funcionalidades com qualidade de sinal. Eu gosto muito da irmã dela, que eu também testei há pouco tempo e já está aqui na minha bancada, que é a 3005T. Ela já está aqui guardada. Agora eu vou ter que fazer espaço aqui na minha bancada, porque certamente a 3005P vai ficar ao lado desta aqui e vão ser as duas fontes que eu vou utilizar para trabalhar. Mas eu estou absolutamente encantado com esse equipamento e é o que eu vou usar. E olha que eu testei boas fontes ultimamente, mas essa aqui é, sem dúvida, a melhor. E lembrando, né, ela tem nota fiscal, garantia de 1 ano com a FR, manual em português e gerenciamento pelo computador. Então é uma fonte diferenciada. O link da loja da FR está aqui embaixo, inclusive com o cupom de desconto aqui do canal. Vamos a alguns pontos positivos e negativos dessa fonte. Bom, positivo, a estabilização dela, eu acho que fica muito claro. É uma fonte perfeita em termos de sinal. 31 volts, 5 amperes, para mim mais do que o suficiente. Então, para todos esses trabalhos de bancada, atende perfeitamente. Vem com sistema de programação pelo computador. Vem com manual em português. 4 dígitos, memória, saída na frente, liga e desliga na frente, conexão de alta qualidade, encoder de alta qualidade, tela de alta qualidade, ou seja, construção nem se fala. Então um gabinete todo de metal, uma frente plástica mais bonita, bem construída, uma fonte pesada, bivolt, saída atrás USB, ou seja, pontos positivos para ela são vários. Mas de novo, para mim o melhor é a qualidade do sinal que ela apresenta. Eu não tenho nenhuma fonte que tenha uma qualidade de sinal como esta. Ainda acompanha todos os cabos, então cabo para ligar na fonte, cabo USB para ligar no computador e um diferencial, né? Um cabo de força padrão brasileiro, né? Que também não é todas as fontes que tem. Na verdade, a maioria que a gente compra não vem com o padrão brasileiro 3 pinos com terra. Pontos negativos. Difícil pensar num ponto negativo desta fonte, mas eu vou entrar num ponto que a FR, a única coisa que me incomoda com eles é o cabo. Tanto que eu não estou nem usando ele para os testes. Não que seja um cabo ruim, tá? Os conectores são conectores de boa qualidade, o próprio cabo é de boa qualidade, as garras, mas os fios são finos. E aí eu não sei, para 5 amperes, uma carga por muito tempo, pode ser só um preconceito meu, mas eu acho muito fino. Então eu prefiro testar com fios um pouco mais grossos que eu já tenho aqui na minha bancada. Tá? Mas não é que o cabo seja ruim, só acho que o fio é um pouco fino. Então esse seria o meu ponto negativo nesta fonte. De resto, ela é maravilhosa. De novo, ela não é uma fonte tão barata, né? Vou deixar aí a imagem e o link para vocês. O link da loja está aqui nas descrições, como eu falei, inclusive com cupom de desconto. Então apresentei para vocês a fonte da FR FA3005P. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa fonte. Era isso e valeu! Para finalizar o vídeo, deixa eu rapidamente fazer os testes de sobrecorrente, né, que a gente acabou não testando porque eu estava tão emocionado de botar aqui na minha bancada. Agora ela já faz parte aí da minha bancada.
E vamos fazer o teste então, tá? Vou ligar ela e vou fazer o teste do que acontece quando eu tenho sobrecorrente na fonte. Aqui eu estou com a opção 12 volts 3 amperes, poderia ir para 5 ou para 19,5, né? Vou manter os 12 volts 2 amperes, pode ser? E aí, na carga, eu vou estourar os 2 amperes. Então, de vez sair 2 amperes, ele está com 13,5, tá ótimo, 13,5 tá bom. Então, estou com 13,5 de carga, mas eu estou limitando a 2 amperes. Então, vou ligar a saída, 12 volts, tá lá 12 volts. Essa carga acaba piscando um pouco, né, porque é multiplexada o display dela. Então, ela pula bem mais do que, por exemplo, essa, que também corre um pouquinho, mas muito menor. Então, vou ativar a carga de 3 amperes e meio, sendo que eu estou limitado a 2 amperes aqui. O que acontece, né? Joga a tensão lá para baixo, mantém os 2 amperes, entra em corrente constante, né? Sai de tensão constante, vem para corrente constante, limitando os 2 amperes. 2 amperes está lá. Muito bem. Bom, mas esse é o tipo de segurança padrão, né? Que entra em corrente constante. Mas ela também tem o OCP, né? Que é a proteção contra a corrente. Ou seja, se eu estourar a corrente definida em OCP, ele desliga a fonte, zera tudo, não sai mais nada. Então, como a gente já viu aqui no canal em outras situações, com o OCP ele zera. Então, se eu estou fazendo um teste e encontro um curto, por exemplo, numa placa, que a corrente acaba ficando maior do que o limite, ele desliga completamente a fonte. Isso protege tanto o operador quanto a placa. Vamos ligar o OCP. Como é que eu faço? Aperto o OCP, desligar a saída, né? Aperto o OCP. E o OCP está off em 2 amperes também. Eu vou trocar então de off para on através do botão Man. Então ativei o OCP. Aí basta eu apertar o OCP de novo. Então está 12 volts aqui, eu vou mudar para essa aqui, né? 19 volts 5 amperes. Mas lembrando que meu OCP está on em 2 amperes. Então quando chegar em 2 amperes ele vai sair fora. Então vamos testar, vou ativar a saída, 19 volts, 19 volts, vou ligar a carga, lembrando que a nossa carga está em 3 amperes e meio, que é mais do que o 2 do OCP, e o OCP está on. Então vou ativar, ele entra em proteção OCP e desligou completamente a saída, né? Zerou tudo, não tem mais saída nenhuma e vai ficar assim, já tirou o output. Então é bem interessante, né? Ele desliga o output na hora que ele estoura o OCP. Então, particularmente, acho uma proteção excelente. Aí voltou. Acho uma proteção excelente, porque muitas vezes eu não quero que a corrente fixe, eu tenha um curto na placa, né? Então, mesmo que a tensão seja bem baixinha. Então acho que, sem dúvida nenhuma, essa função OCP que tem nessas fontes inteligentes é muito importante. E a fonte da AFR tem essa função e funciona muito bem. Agora sim, pessoal, era isso e valeu!